E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Novidades das Olimpíadas, olha só. Japão sediará as Olimpíadas de Tóquio sem espectadores estrangeiros. Então não vai ter espectadores. O governo japonês decidiu excluir espectadores estrangeiros de comparecer às Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio nesse verão, como parte dos esforços para prevenir a disseminação do novo coronavírus, disseram as autoridades com conhecimento no assunto na terça-feira. O governo e o comitê organizador japonês dos Jogos de Verão devem realizar uma reunião remota com o Comitê Olímpico Internacional e duas outras entidades, possivelmente na próxima semana, para tomar uma decisão formal sobre a questão dos visitantes estrangeiros. O governo concluiu que receber torcedores do exterior não é possível devido às preocupações do público japonês com o coronavírus e o fato de que mais variantes contagiosas foram detectadas em muitos países, de acordo com as autoridades que falaram sobre condição de anonimato. Até porque o Japão também já tem algumas das variantes aqui, né? E está se espalhando, por causa do outro vídeo que eu gravei aqui. Então tem que tomar cuidado. O Japão continua interrompendo novas entradas de estrangeiros, em princípio, pois está demorando mais do que o inicialmente esperado para o governo conter o número de infecções desde o início de janeiro, que atingiu um pico de mais de 2.500 casos por dia em Tóquio. Isso é só em Tóquio, tá? Com a decisão, o governo também terá que rever sua estratégia de crescimento, já que as expectativas de visitantes para reanimar a economia japonesa eram altas, principalmente antes do atraso de um ano dos Jogos devido ao surto do coronavírus. No dia 3 de março, os representantes de 5 órgãos organizadores, que incluem também o Comitê Paralímpico Internacional e o Governo Metropolitano de Tóquio, concordaram em tomar uma decisão sobre os espectadores estrangeiros até o final deste mês. Eles então farão uma ligação entre abril sobre o número de espectadores permitidos nos locais com base nas restrições japonesas de comparecimento a grandes eventos. Embora o adiamento de um ano dos jogos tenha feito um custo disparar pelo menos em 1,64 trilhão de ienes, o que dá 15 bilhões de dólares, você vê, ao prejuízo. O comitê organizador esperava ganhar 90 bilhões de ienes com a venda de ingressos. Esperava. O comitê agora precisa proceder com o reembolso dos detentores de ingressos estrangeiros e espera-se que considere separadamente o que fazer com os espectadores estrangeiros a serem convidados pelos patrocinadores corporativos dos jogos. Eles ainda têm que resolver essa situação também. Não divulgou publicamente o número total de ingressos a serem vendidos, mas alguns funcionários disseram que provavelmente seria mais de 9 milhões antes dos jogos a serem remarcados há um ano atrás. Enquanto cerca de 1 milhão de espectadores estrangeiros devem entrar no Japão, cerca de 4,45 milhões de ingressos já foram vendidos no país, dos quais cerca de 810 mil pedidos de reembolso já foram feitos até agora. Em dezembro, um painel liderado pelo governo encarregado de propor medidas contra o coronavírus para as Olimpíadas disse em um relatório provisório que os espectadores estrangeiros poderiam usar o transporte público e ficar isentos da quarentena de 14 dias, se fossem de países com relativamente poucos casos de vírus. No entanto, os organizadores japoneses estudaram várias opções em paralelo, como realizar jogos de portas fechadas e encená-los com um número limitado, no caso assim, ter um número limitado de espectadores, apenas do Japão. Gostaríamos muito que as pessoas de todo o mundo viessem a um estado cheio, mas a menos que estejamos preparados para aceitá-los e a situação médica do Japão seja perfeita, isso causará muitos problemas também para os visitantes do exterior. Seiko Hashimoto, presidente do comitê japonês, disse a repórteres na semana passada. Hashimoto tentou decidir se permitirá se os visitantes do exterior assistam aos jogos ao vivo nas arquibancadas de cada local antes do início da etapa doméstica de revezamento da tocha olímpica em 25 de março.
A cerimônia da abertura de revezamento também será realizada sem espectadores para evitar a propagação do coronavírus, disseram ainda na terça-feira as autoridades com conhecimento do planejamento. A comissão organizadora decidiu que é essencial realizar a cerimônia na prefeitura de Fukushima a portas fechadas, permitindo apenas que participantes e convidados participem do evento para evitar que grandes multidões se formem em meio à pandemia, disseram as autoridades. Após a cerimônia no centro de treinamento de futebol da J-League, cerca de 10 mil corredores levarão as chamas pelas 47 prefeituras do Japão antes da abertura das Olimpíadas em 23 de julho. Então já sabe, dia 23 de julho vai ter as Olimpíadas. O centro de treinamento serviu como base de linha de frente na batalha contra a crise nuclear que foi desencadeada pelo grande terremoto e tsunami que seguiu em 11 de março de 2011. Tanto que o Japão agora está está comemorando, né, os 10 anos do grande tsunami. E a NHK fez desculpa falar, mas desculpa o termo, mas fez um puta de um vídeo, tá? Ele vai ser dividido em 3 partes, tá? E eu postei esse vídeo, só que na página do Facebook do canal, tá? Quem quiser dar uma olhada nesse vídeo, e tem um link também na guia comunidades desse vídeo, tá? Eu achei muito bacana. Eu gostaria de ter colocado ele no YouTube, mas por questão de segurança até do canal, para não tomar strikes, eu não coloquei, porque eu teria que fazer uma série de, entre aspas, assim, gambiarras, né? Mas para evitar esse tipo de coisa, para deixar o vídeo totalmente autêntico, eu coloquei no Facebook, tá? Tanto até porque tem o áudio das pessoas falando, assim, é o que traz a emoção do vídeo. Só as imagens por si só já são grotescas, e você vê os japoneses falando, dá um toque a mais, além que ele está legendado, tá? Então dá para vocês saberem o que eles estão falando, mesmo que não sabe japonês, tá? Então, na Guias Comunidade aqui tem o link dele, e na página também do Facebook também tem, que é o mesmo nome aqui do canal, só dá uma procurada no Facebook, tá certo? No mês passado, o comitê lançou um conjunto de contramedidas contra o coronavírus para o revezamento de 121 dias, que solicitou aos que desejam assistir ao evento que se abstenham de viajar para as outras prefeituras e manter o distanciamento social de outros espectadores. Nas últimas semanas, várias celebridades portadoras da tocha, que deveriam atrair grandes multidões ao longo do percurso, optaram por não participar do evento que deveria ser realizado no ano passado, antes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, devido à crise global de saúde. As Olimpíadas acontecerão entre 23 de julho e 8 de agosto, seguidas pelas Paralimpíadas de 24 de agosto a 5 de setembro. Então já dá para vocês terem ideia que não vai haver espectadores nessas Olimpíadas. Só que ficou, entre aspas, em aberto se os japoneses vão poder assistir, cada assim, em relação a espectadores, mas estrangeiros não. Então fica-se a pergunta também, será que eles vão abrir as fronteiras para o turismo? Fica-se a pergunta, tá certo? Porque se eles não vão abrir para as Olimpíadas, para os estrangeiros irem participar dos Jogos Olímpicos, né, assistir os Jogos, pode ser que na parte do turismo fique meio capenga, ou eles vão abrir limitando o número de pessoas por dia para entrar, igual como houve tempos atrás, que eles colocavam 2.000 pessoas por dia, para começar a reavivar o turismo no Japão. Ou vai ficar fechado. Se isso continuar fechado, você já sabe, né? Que a parte para quem quer vir trabalhar no Japão, para entrar, vai ficar meio complicado. Então, infelizmente, não há um prospecto assim de quando o Japão vai começar a liberar as fronteiras. Até porque as Olimpíadas aqui sem espectadores estrangeiros já deu um grande indicativo que a coisa, pelo visto, pode ser que demore, tá? Então fiquem atentos. Então, para você que queira vir trabalhar no Japão,
né, eu sugiro que tenha um pouco de paciência, porque pelo visto a coisa não vai abrir assim tão rápido. E para você que queria assistir as Olimpíadas aqui no Japão, infelizmente não vai ser dessa vez. Tá? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.